Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhoras deputadas, muito boa tarde. Pedimos desculpa pelo atraso, mas isto deve-se fundamentalmente ao facto de não termos lugar para estacionar aqui no parque. Enfim, o Joaquim Dionísio agora teve que levar o carro ao algures aí para um outro lado e, portanto, ele dentro de pouco tempo também nos acompanhará, mas esta é a justificação do nosso atraso. Relativamente aos documentos em apreciação, a CGTP já teve a oportunidade de fazer chegar aqui a sua opinião sobre o assunto, quer sobre a contratação coletiva, quer sobre o trabalho extraordinário, mas, começando desde logo pela questão da contratação coletiva, parece-nos importante salientar que nós consideramos que uma matéria desta natureza devia ter uma discussão pública mais alargada do que aquela que efetivamente foi determinada pela Assembleia. 20 dias úteis para uma matéria desta natureza, estamos, digamos, claramente a condicionar uma maior participação e envolvimento dos trabalhadores na reflexão sobre uma matéria de tão grande importância para os trabalhadores e também para a própria sociedade. Depois, no que respeita a esta reforma, nós entendemos que nenhuma reforma deve de avançar sem primeiro se fazer uma avaliação das reformas que anteriormente foram feitas. Houve um acordo para o crescimento de competitividade e emprego em 2012 e hoje o que se deveria estar a discutir era por que razão é que se apresentava esta reforma. O que é que falhou no acordo para o crescimento de competitividade em 2012, que nessa altura também era apresentado como um acordo que iria determinar a dinamização da ação reivindicativa. Portanto, nada disso foi feito. Na nossa opinião, há um erro de partida relativamente a este processo. Segundo lugar, parece-nos importante aqui referir também que ministros e também representantes das confederações patronais invocaram várias vezes e publicamente que a reforma laboral já estaria feita, que não era necessário fazer uma nova revisão e que tal não se justificava porque os problemas das empresas no que respeita à sua competitividade tinham a ver com outros problemas que não propriamente com a reforma laboral. Não se percebe o que é que se alterou de abril até agora para que esta reforma avançasse nos moldes em que avançou. Terceira ideia que nos parece importante aqui referenciar é que se relaciona com a apresentação desta proposta em sede de Conselho Permanente de Concertação Social. O que o Governo invocou foi que estávamos perante uma imposição da Troika decorrente da 12ª avaliação e mediante a atribuição ou não do cheque da mesma avaliação, se porventura não fossem correspondidas a um conjunto de exigências assumidas pela Troika. Ora, o que nós temos neste momento, e como é do conhecimento de todos, foi uma posição pública do Governo demarcando-se e, portanto, abdicando de receber o cheque da 12ª avaliação, o que nos leva, desde já, a colocar uma pergunta muito simples, que é esta. O que é que justifica a manutenção da proposta de revisão da lei da contratação coletiva e do prolongamento do período para a redução do valor do trabalho extraordinário? Não se justifica, disto mesmo demos conta ao Governo, continuamos a aguardar ainda hoje a resposta a esta pergunta tão simples como aquela que acabamos de fazer. Creio que há uma quarta ideia que importa aqui também abordar, que tem a ver com a reforma laboral e a competitividade. É interessante que ainda recentemente se realizou aqui em Lisboa, no âmbito da visita do Sr. Presidente da República Federal Alemã, um colóquio sobre o 60º aniversário da Associação Luso-Alemã. E é interessante que num desses painéis em que estiveram presentes representantes de multinacionais alemãs em Portugal, desde a Siemens passando para Bosch, todos foram unânimes na abordagem desta matéria de que a reforma laboral não era necessária, ou seja, a legislação laboral que existia neste momento em Portugal não era só por si, aliás, não era adequada a qualquer problema acrescido que as empresas pudessem vir a ter. Ou seja, também eles confirmaram que não havia justificação para novas reformas da legislação laboral, considerando que não era por aí que estava o problema da competitividade. Bem, então, o que nós colocamos é uma pergunta que depois daremos uma resposta. Então, por que razão é que esta reforma está em andamento? Para dinamizar a contratação coletiva? Já vimos que não. Não houve nenhuma reforma laboral que se tivesse feito nos últimos anos que tivesse como consequência a dinamização da contratação coletiva. É importante que se saiba que nos primeiros 5 meses deste ano, a renovação da contratação coletiva abrangeu cerca de 110 mil trabalhadores. Há 20 anos atrás, neste preciso momento,
que é o momento mais dinâmico do ponto de vista da contratação coletiva. Há 20 anos atrás nós tínhamos 1,5 milhão de trabalhadores abrangidos, neste momento, pela contratação coletiva. Nomeadamente pela renovação da contratação coletiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a renovação da contratação coletiva está associada à atualização anual dos salários e há 20 anos atrás tínhamos 1,5 milhão de trabalhadores com os salários atualizados. Neste momento temos 100 mil ou 110 mil trabalhadores com os salários atualizados. Ora, isto confirma a tese que a CGTP defende, que esta revisão da contratação coletiva não visa só a destruição deste instrumento que é simultaneamente um alicerce da própria democracia. Visa também a degradação dos direitos, diria melhor, a destruição dos direitos e a redução da retribuição dos trabalhadores. Porque se associarmos às medidas que estão anunciadas a proposta de redução do valor do pagamento do trabalho extraordinário por mais 6 meses, aquilo que concluímos é que essa é a lógica que está em movimento. Aliás, no que respeita ao trabalho extraordinário, até importa acrescentar aqui um outro dado. É que, primeiro, isto constitui uma ingerência inadmissível do Governo relativamente à negociação que devia de ser assumida apenas e só pelas partes, organizações sindicais e organizações patronais. Mais do que isso, é que não só houve essa ingerência, que já levou a que a CGTP tenha apresentado uma queixa na Organização Internacional do Trabalho por violação da contratação coletiva, como, inclusive, a decisão do Tribunal Constitucional, que tinha admitido a suspensão dessa norma na contratação coletiva até dia 31 de julho, que agora o Governo proponha que a mesma se possa prolongar até ao final do ano. Nós perguntámos ao Sr. Ministro da Pasta a razão do prolongamento desta medida. E a resposta que recebemos foi esta, é que era necessário introduzir aqui o princípio da igualdade entre o setor público e o setor privado. Então, vamos aprofundar esta reflexão. Para já, foi incorreta, na nossa opinião, e continua a ser, a redução do valor do pagamento de trabalho extraordinário no setor público. Mas mais grave do que isso é o facto de se estar a prolongar essa mesma redução para o setor privado. Por uma razão muito simples. É que no setor público, o que foi invocado para reduzir o valor do pagamento de trabalho extraordinário foi precisamente o problema da despesa e do déficit. E nós perguntamos, e o que é que o setor privado tem a ver com o déficit ou com a despesa do Estado? Rigorosamente nada. Mas mais do que isso. O que nós hoje constatamos é que o trabalho extraordinário sempre foi mais oneroso para as empresas e foi condicionado no plano do número de horas que cada trabalhador pode prestar anualmente por duas razões. No que respeita à limitação do número de horas, por defesa dos trabalhadores no que concerne à sua saúde. No que respeita às entidades patronais, no aumento do respectivo valor do trabalho extraordinário, para as dissuadir a recorrerem a esse sistema e, já agora, para as incentivar a criar emprego. Acontece aqui algo de paradoxo. Para quem se diz tão preocupado com o desemprego e a necessidade de criar mais emprego, esta proposta o que nos traz é precisamente o prolongamento desta medida que visa, repito, a redução do valor do trabalho extraordinário, com tudo aquilo que isso implica para os trabalhadores.